Fala, nação! E aí, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo aí pra gente estar reagindo junto. Dessa vez aqui fiz um corte do PVC, que criticou bastante o Tribunal Desportivo aí pela pena aplicada ao Bruno Henrique, já que considerou ele culpado. Ele acha que a pena é muito pequena. Vou soltar a matéria aí e vocês comentem aí se vocês estão de acordo com ele ou não. Se de fato foi uma pena, né, muito leve ou se ficou de bom tamanho, tá bom? Vamos soltar aí pra gente estar acompanhando. Cara, o Bruno Henrique podia ter sido absolvido. Não tem nenhum problema. Quem tem que julgar é a justiça. E quem vai julgar é a justiça comum. É a justiça criminal, no âmbito criminal, que é o processo mais importante. Agora, o STJD é muito curioso, né? Porque o STJD podia ter julgado o Bruno Henrique inocente. Zero problema. Mas se julgou culpado, se julgou que faltou com a ética por tomar o cartão amarelo de propósito, por que pega 12 jogos? Isso dá o exemplo errado. É muito importante mostrar para a indústria do futebol que quem está dentro da indústria do futebol não pode apostar. Sei que a CJD já teve casos parecidos no passado. O Dudu pegou 6 meses por agredir o Guilherme Sereta e depois cumpriu só 6 jogos. A gente sabe disso. Mas, cara, é muito relevante olhar para o que está acontecendo no mercado de apostas. O Bruno Henrique não tem que ser bode expiatório, mas teve jogador que pegou 2 anos. Aleph Manga foi punido por mais de 1 ano. Se ele é culpado, e eu não estou dizendo que ele é, quem disse foi o tribunal. Mas se ele é culpado, como disse o tribunal, por que apenas 12 jogos? Se apenas tinha que ser exemplar? Uma pergunta, perguntar não ofende. Esportivos, Bruno Henrique foi julgado pelo STJD e a pena ficou em 12 partidas e uma multa de R$60 mil. Deve ter recurso de todos os lados. 12 partidas de suspensão no Campeonato Brasileiro e uma multa de R$60 mil. Esta foi a condenação do atacante Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento do atleta durou mais de 7 horas. O jogador e o Flamengo podem recorrer. Vamos imediatamente recorrer e pedir o efeito suspensivo. Caso tivesse uma urgência, que não há em razão da data FIFA agora, mas se tivesse uma urgência, o Flamengo já pediria o efeito suspensivo desde já. Mas não é o caso, dá para aguardar o acordo. Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto, por 4-1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva. Bruno Henrique participou do julgamento de forma virtual e disse apenas que é inocente. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Apesar da condenação, Bruno Henrique está liberado para treinar no Ninho do Urubu. O jogador é esperado nesta sexta-feira na reapresentação do elenco. Ele pode sim treinar, ele pode estar à disposição do clube sem qualquer problema. A questão é, punição por partida tem que ser cumprida na própria competição. Isso não há discussão. Se houver qualquer tipo de dúvida, nós vamos trazer para a Justiça Desportiva discutir. Bruno Henrique e o irmão Vander Nunes Pinto Júnior também são réus na Justiça Comum por causa das conversas que revelaram a manipulação de cartões. O lance investigado pela PF e pelo Ministério Público aconteceu na derrota do Flamengo para o Santos no estádio Mané Garrincha em novembro de 2023 pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a acusação, o jogador forçou um cartão amarelo. Em uma das mensagens trocadas com Bruno Henrique, o irmão pergunta quando o atacante receberia o cartão amarelo. Bruno Henrique responde, contra o Santos. Vander questiona, daqui quantas semanas? Olha aí no Google, o jogador responde. Vander Júnior confirma a data, 29 de outubro, e comemora. Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. A pergunta é essa, foi uma pena justa, branda ou pesada, Edu Dracena? Não, acho que foi branda, Renata. Se a gente pegar os julgamentos que tiveram com outros atletas, né?
Mas o tribunal condenou, então isso não temos nada para falar. Agora, com relação aos outros casos que tivemos aí no nosso futebol, né, outros pegaram 1 ano, 2 anos de suspensão e o Bruno pegou só 12 jogos. Então, eu acho assim, foi muito branda, assim, é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tem que se investigar, temos que estar em cima, até porque para não ter mais esse tipo de casos, até para não beneficiar e nem prejudicar ninguém, principalmente no esporte, onde que a gente está ali é para diversão, é para curtição e também com responsabilidade. Então, para mim, foi muito branda. Ronaldão. 2 pesos, 2 medidas. Acho que a camisa pesou e pesou legal na caneta aí. Porque a gente viu aí o que está acontecendo, as pessoas que foram punidas e da forma que elas foram punidas também. E agora só 12 jogos? Tem alguma coisa estranha aí. Para mim é a camisa que pesou. A camisa do Flamengo, nesse tribunal, ela tá pesada. Então eles ficaram com receio e deram uma punição branda. Mas tem que ser punido. Cicinho, o Flamengo diz que vai recorrer, o jogador também, mas a própria Procuradoria também quer uma pena mais pesada. Não sei se essa história acabou. Eu acredito que não acabou, né, Renata? E que sirva de exemplo, né? Eu não quero ser, obviamente, advogado do Bruno Henrique, mas a questão é a seguinte, esse tipo de conversa dele com o irmão, eu acredito que nós já tivemos aqui, eu já fiz tantas programações quando eu jogava, olha, arruma as malas aí que esse final de semana eu vou tomar um cartão pra gente viajar. A questão é o seguinte, isso é uma conversa bem íntima. O irmão teve a infelicidade de colocar essa questão de colocar dinheiro. Então, tomem cuidado com essas mensagens, blindem a família. Os próprios jogadores têm que passar um recado para a família de uma outra maneira. Isso daí não pode acontecer exatamente pela questão de ser um formador de opinião e de estar sempre na mídia. A minha concepção, a pena não foi justa, até porque existe essa questão das mensagens. Então precisa blindar mais também essa questão dos familiares para que isso não volte a acontecer. Bom, agora falando em punição, vamos para a esfera da Conmebol, porque na Copa Sul-Americana o Independiente da Argentina foi banido da competição. Os incidentes que aconteceram entre torcidas, uma selvageria, não é, na Argentina. E a Universidade de Chile, ela continua na Sul-Americana. Tudo bem, Bruno? Respirando ainda aquele ar de tapetão de tribunal, porque foram mais de 7 horas só de julgamento, fora o tempo que você chega, fica lá, enfim, dá aí mais de 10, 11 horas ontem lá no tribunal, no STJD. E aí, enfim, saiu a tão aguardada por muitos aí decisão sobre o caso Bruno Henrique. Um abraço também pro Jailson e pro Donk também. Então foi uma maratona ontem maior do que as suas, Bruno. Bruno Henrique acabou punido no artigo 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala bastante sobre atuar de forma contrária à ética desportiva e influenciar o resultado por conta daquele cartão recebido contra o Santos. Em Brasileiro de 2023, 1º de novembro, o Flamengo perdeu, o Bruno Henrique foi até expulso depois, recebeu o amarelo, em seguida foi expulso, teve contato com o irmão ali via WhatsApp, mas conseguiu, a Procuradoria, todo mundo não conseguiu provar que ele prejudicou, como tinha pedido a Procuradoria, o próprio clube. Então, do 243, que seriam aqueles 2 anos, ele foi absolvido, pegou uma pena no 243A de 12 jogos e também R$60 mil em multa. Então o que o Flamengo vai fazer agora? Vai aguardar a publicação do acórdão, a publicação da sentença, vai analisar os votos e vai entrar com recurso e também o pedido de efeito suspensivo, que geralmente é dado basicamente automaticamente quando o jogador pega mais de 2 jogos. Aí o caso vai para o pleno do STJD, pode aumentar a pena ou reduzir, o Flamengo vai pedir a absolvição total do Bruno Henrique. Por enquanto, Bruno, ele está suspenso. O Flamengo ainda não pediu efeito suspensivo porque não tem emergência. Dia 14, próximo outro fim de semana só que o Flamengo volta a campo. Reapresentação hoje no Ninho do Urubu, à tarde, e com Bruno Henrique. Entre eles, ele pode frequentar mesmo suspenso. É diferente do caso do Gabigol, por exemplo. Rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês no nosso canal Mengols. A repercussão ainda do caso Bruno Henrique, do seu julgamento, que tomou conta aí das redes sociais nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês acham que a pena ficou de bom tamanho. Trouxe esse vídeo aí, tanto o PVC sentando a lenha aí no tribunal
desportivo, quanto também o pessoal do Jogo Aberto, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!